A Rádio Maria Brasil apresenta Programa Especial de Natal. Olá, querido ouvinte da Rádio Maria Brasil, é com muita alegria que estamos aqui neste dia 25, primeiramente, um feliz e santo Natal a você. Nós desejamos de fato que o menino Jesus tenha nascido no seu coração e que você esteja plenamente feliz juntamente com a sua família com essa chegada tão especial do menino Deus em sua casa e em sua vida. Bom, ontem, vocês puderam conferir um pouco do nosso programa especial de Natal e hoje nós daremos continuidade, entraremos um pouco, mais aí na riqueza de detalhes do nosso presépio. Já havia comentado aqui há alguns dias atrás em nossos programas, em vários programas, inclusive aqui na Rádio Maria, sobre a importância de nós entendermos, o que significa cada detalhe do nosso presépio. Então, hoje nós falaremos sobre isso, entre outros assuntos. O nosso tema está maravilhoso e para iniciar o nosso programa, como fazemos todos os dias aqui pela Rádio Maria, eu quero acolher, desejar aqui um ótimo dia para o nosso querido Padre Warlen, que está aqui conosco. Padre, seja bem-vindo. Sua bênção. Deus abençoe, Vanessa. Obrigado por essa acolhida. Hoje é um dia muito feliz para nós. Isso. Estamos celebrando a luz do mundo que entra nas nossas vidas de um modo muito especial, trazendo plena felicidade, alegria para o mundo. Quero acolher também todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando também pelas redes sociais da Rádio Maria Brasil. É uma grande alegria poder partilhar mais um pouquinho de tudo aquilo que nós nos propusemos desde ontem, hoje também, a meditar, a nos preparar para essa grande chegada, a chegada da luz, que é Cristo, nosso Senhor. Iniciemos o nosso programa especial de Natal com oração, clamando a graça e o poder de Deus sobre cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. É uma alegria muito grande, como eu disse, estar com vocês. Ontem o Padre Warlen começou a dar um spoiler sobre o nosso tema de hoje. Ele falou um pouco sobre o significado dos animais ali na gruta de Belém, onde o menino Jesus nasceu. E hoje nós daremos continuidade, mas antes faremos a leitura do Evangelho para iniciar a nossa meditação. Hoje eu quero proclamar o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, versículos de 1 a 20. Então, se você tem a sua Bíblia aí, tem a oportunidade de abri-la, pode acompanhar conosco. Eu estou fazendo uma tradução um pouco diferente da comum, até mesmo porque eu uso uma Bíblia de estudos, e que é muito rica em detalhes e comentários. Mas, de qualquer modo, a sua Bíblia ela serve sim para fazer esse momento de oração, de formação. Então, Lucas, no capítulo 2, versículos de 1 a 20, fala sobre o nascimento de Jesus. Nesse tempo promulgou-se um decreto do imperador Augusto, que ordenava ao mundo inteiro inscrever-se no censo. Este foi o primeiro censo, realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam inscrever-se, cada um em sua cidade. José subiu de Nazaré, cidade da Galileia, à cidade de Davi, na Judéia, chamada Belém, pois ele pertencia à casa e à família de Davi, para inscrever-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles aí, cumpriu-se a hora do parto,
e deu à luz o seu filho primogênito, envolvendo-o em panos, e o deitou numa manjedoura, pois não havia encontrado lugar na pousada. Havia na região uns pastores que vigiavam por turnos o rebanho a céu aberto. Um anjo do Senhor lhes apresentou. A glória do Senhor os envolveu de resplendor e eles se aterrorizaram. O anjo lhes disse: Não temais. Vede, dou-vos uma boa notícia, uma grande alegria para todo o povo. Hoje nasceu para vós na cidade de Davi o Salvador, o Messias e Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Nesse instante juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvavam a Deus, dizendo: Glória a Deus no alto, e na terra paz aos homens que ele ama. Quando os anjos partiram para o céu, os pastores diziam: Atravessemos em direção a Belém, para ver o que aconteceu, o que o Senhor nos comunicou. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Ao ver isso, contaram o que lhes havia dito do menino, e todos os que ouviram isso assombravam-se com o que os pastores contavam. Maria, porém, conservava isso e meditava tudo em seu íntimo. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que ouviram e viram, tal como lhes havia sido anunciado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, como vocês, puderam acompanhar esse lindo texto detalhado, vamos então iniciar, a nossa reflexão de hoje, Padre. Vanessa, confesso que é difícil iniciar hoje, viu? Porque, de fato, nós temos uma grande riqueza de detalhes, de detalhes teológicos, espirituais. Nós vamos tentar fazer uma reflexão, acerca desse grande evento da humanidade, um evento que mudou o curso da história. É fato que desde o Antigo Testamento, desde que Deus criou a humanidade, Deus se revela ao homem. Mas se antes Deus falava por meio dos profetas, dos seus servos, hoje Deus fala a nós por meio do seu próprio Filho Jesus. Ele que, com um corpo humano, com uma linguagem humana e com um modo de se expressar que nós podemos compreender, ele fala ao nosso coração coisas do céu. Porque o céu veio até nós, porque ele está presente no meio de nós. Então isso, apesar de estarmos aqui falando de uma realidade do céu, de uma realidade que é do eterno, de uma realidade espiritual, essa realidade, num determinado momento da história, ela se concretizou, ela entrou na nossa história. Essa realidade, que é a palavra de Deus, ela entrou na nossa vida de modo concreto. E foi por meio da encarnação. Ontem, Vanessa, nós falávamos um pouco sobre a Anunciação, fazendo uma retrospectiva de tudo que nós vivemos no tempo do Advento, que é um tempo muito rico de preparação. De espera, De espera. E não é uma espera passiva, como se esperasse qualquer coisa, mas uma expectativa alegre, esperançosa, e com a certeza de que virá. É engraçado, Padre, que todo ano a gente vive isso. Sim. Todo ano a gente tem o Advento, mas todo ano a gente vive de uma forma diferente, a gente tem uma experiência diferente, a gente tem uma forma de contar diferente. Nós tivemos, ainda estamos em pandemia, mas o ano de 2020 foi um ano muito difícil, um ano em que a gente ficou, 2021 também, o período da quaresma, praticamente em casa, a missa ali no período da paixão, aqueles 3 dias ali, nós celebramos em casa, em 2020 e 2021.
Então, o Natal também foi da mesma forma. A gente teve a oportunidade, já ainda em 2020, no finalzinho ali, de participar da Santa Missa. Eu digo porque eu cantei, né, aqui na Catedral Metropolitana de Goiânia, mas muitos ficaram em casa. Então, esse ano, eu acredito que as pessoas estão vivendo esse tempo de uma forma... A experiência está diferente, ainda mais diferente do que todo ano, né? Como eu disse, a gente todos os anos vive esse tempo, mas com uma expectativa diferente. Por mais que a gente saiba que Jesus virá, que Jesus nascerá. Mas acho que esse ano de 2021 as pessoas estão com o coração, com um sentimento, né? Às vezes as pessoas estão vivendo de fato melhor, eu acredito, né? Esse tempo do Natal, por terem ficado tanto tempo distante, né, da igreja. Com certeza é isso mesmo, sabe, Vanessa? Ontem eu tive uma experiência interessante, porque eu fui fazer também uma visita num monumento de festividade de Natal aqui em Goiânia, e observando as pessoas, o quanto elas estavam sedentas por poder partilhar, aquilo, né? viver, né, esse tempo, esse clima de Natal, que é tão bom e importante, não só como uma forma de uma memória intelectual, mas uma memória vivencial, né? Porque a igreja é assim, ela não faz uma memória Eucaristia, por exemplo, não é uma memória intelectual, é uma memória de atualização. Nós atualizamos no mistério da Eucaristia um fato que aconteceu há 2000 anos atrás dentro da nossa história. E agora, em 2021, nós estamos aqui atualizando esse mistério. Então as pessoas realmente estão, né, muito sedentas deste encontro, que é um encontro com Deus, que é um encontro com as pessoas, com os irmãos, né, com a comunidade em que ela vive, seja na sua família, seja na sua igreja. Então é de fato uma oportunidade que nós temos de nos encontrar, né, com Deus e com as pessoas. E a reflexão da palavra, né? O Natal, de fato, esse ano eu acredito que alcança um valor pela experiência do sofrimento, né, da privação. O ano passado, de fato, estávamos privados, este ano também, privados de muitas coisas, mas agora, claro que com todos os cuidados que ainda precisamos ter, porque nós ainda estamos numa vivência crítica da nossa da sociedade, né, nas questões sanitárias, mas hoje nós podemos vislumbrar e viver de um modo mais presente, vivencial, né, tudo aquilo que nós precisamos viver mesmo pela fé, né, na vivência da fé. Isso mesmo. Bom, então vamos, né, iniciar a nossa reflexão. Nós estávamos falando a respeito do tempo do Advento, entrando, né, um pouco mais aí agora naquele cenário onde Jesus nasce na Gruta de Belém. Exatamente. Então, se ontem nós falávamos sobre essa preparação, hoje nós vamos falar sobre a realização, Isso. né? Porque nós esperamos tanto tempo para poder celebrar e agora estamos aqui com o Menino Deus presente, de modo litúrgico, de modo de experiência, né, mesmo do nosso coração. E diante da palavra de Deus que foi anunciada. Então, dentro da história, né, da humanidade, houve um decreto do imperador Augusto que se fizesse, né, quando o Quirino, isso é uma localização que Lucas faz, né, ele está inserindo o contexto da encarnação de Jesus, do nascimento de Jesus, na história da humanidade. Então, no tempo em que Quirino era governador da Síria, o imperador Augusto ordenou que se fizesse um recenseamento. Ou seja, todas as pessoas que estavam espalhadas no mundo deveriam voltar para suas casas de origem e fazer o recenseamento para fazer uma espécie de contagem, né, da população e era uma forma também de controle do Império Romano em relação às pessoas, né? A terra, né, o Israel, mais uma vez estava sob o domínio de um povo poderoso, como sempre foi na história. Eles esperavam muito que viesse um Messias para trazer uma libertação, muito mais do que espiritual, uma libertação das forças inimigas, né?
E imagina só, ao esperar um Messias redentor, forte, general de um exército, chega um menino frágil, nascido de uma mulher pobre, né, de um homem que assumiu essa paternidade, que também era um pobre trabalhador, né, operário, carpinteiro, e que nasceu, ao invés de nascer num palácio por ser rei, nasceu dentro de uma gruta úmida e fria em Belém, uma cidadezinha muito pequena, porque na providência divina era necessário, para se cumprir as profecias dos antigos profetas, que o Messias nascesse em Belém. Então, por causa de um contexto histórico, Deus providenciou na sua bondade que se cumprisse a profecia. Jesus, se continuasse as vias normais e não houvesse um decreto de um imperador que ordenava que se fizesse um recenseamento, era bem provável que Jesus nascesse em Nazaré, na Galileia, né, a 100 e tantos quilômetros de distância do lugar onde havia sido prometido. Né? Tanto é que temos uma profecia no Antigo Testamento que dizia, né, e tu, Belém, menor entre as cidades, não é a menor, porque de ti nascerá o Salvador, de ti nascerá o Filho, né, o Messias, o esperado. Então, se cumprindo as profecias do Antigo Testamento, Deus aproveita da história da humanidade, dos acontecimentos, e eles são forçados, entre aspas, né, a se deslocar para a cidade de Belém. Chegando lá, não existia lugar para eles. Uma grande quantidade de pessoas estavam ali esperando um lugar de hospedagem, e quem tinha mais dinheiro tinha condições de pagar uma hospedagem mais digna, né, para passar aquela noite, já que a cidade estava muito cheia. O fato é que São José e Nossa Senhora, além de não terem condições financeiras, também estavam numa situação difícil, porque a cidade estava muito cheia. Aconteceu que encontraram, né? Ontem até falamos um pouquinho sobre isso. Encontraram ali cravado, né, no muro da cidade de Belém, uma gruta que servia como um abrigo para os animais, possivelmente, talvez, alguma família. Alguns comentários que eu estudei e li sobre isso, uma ou outra família talvez morasse ali, talvez uma família de pastores, onde ao mesmo tempo que viviam nesse lugar, também dividiam o lugar com os animais, né? E naquela ocasião se cumpre, então, nesse contexto histórico, geográfico, se cumpre as profecias do Antigo Testamento. Jesus nasce para nós, né, naquela gruta fria de Belém. Ontem nós comentamos a respeito do texto de Santo Afonso, né, Maria de Ligório, e hoje tem uma reflexão muito bonita dele, que fala um pouco sobre esse exato momento do nascimento de Jesus. E diz assim: quando Maria Santíssima entrou na gruta, pôs-se logo em oração. De súbito vê uma refugante luz. Ela sente no coração um gozo celestial. Abaixo os olhos e Deus. Vê já diante de si o menino Jesus, tão belo e tão amável, que eleva os corações. Mas treme e chora. Segundo a revelação feita à Santa Brígida, estendia as mãozinhas para dar a entender que deseja que Maria o tome nos braços. Maria, no auge da santa alegria, chama José. Vem, ó José, disse ela. Vem e vê, pois já nasceu o Filho de Deus. Aproxima-se José e, vendo Jesus nascido, adora-o por entre uma torrente de doces lágrimas. Essas palavras aquecem o nosso coração, né, Padre? É verdade, viu, Vanessa? Eu me emociono ouvindo essas palavras, porque parece que nos faz entrar na cena daquele presépio, né? A gente pode ver tantas vezes na nossa casa, representado nas peças de uma das imagens, né? Às vezes alguma representação até teatral, né? da cena,
o presépio é muito antigo, remonta o ano de 1200 e alguma coisa, quando no século XIII São Francisco foi o primeiro a montar um presépio, né? A representação de Jesus. Mas a gente entra, parece, nessa cena com a profundidade, quase que enxergando Jesus com suas mãozinhas, erguendo seus braços e pedindo à Virgem Santíssima, nossa mãe, me pegue porque tremo de frio. Nossa, que né? lindo. Está difícil, claro, não podia dizer porque era um bebezinho recém-nascido, mas como se dissesse, assim diz Santo Afonso de Ligório, baseado nessa visão que Santa Brígida teve. Então uma visão espiritual, é claro, mas que nos remonta na frieza da noite ao calor do aconchego de Nossa Senhora e de São José, que acolhe aquele menino Deus frágil que está ali assentado, né, que está ali posto naquela manjedoura. E o texto continua para a gente, né, falar um pouco mais sobre a questão do presépio e o significado de cada objeto, de cada item, de cada pessoa, de cada animal. Diz assim: em seguida, a Santa Virgem, movida de compaixão maternal, levanta com respeito o amado filho e, conforme a já citada revelação, faz por aquecê-lo com o calor de seu rosto e de seu peito. Tendo-o no colo, adora o Filho Divino, o divino menino, como seu Deus. Beija-lhe os pés como a seu rei, e beija-lhe o rosto como a seu filho, e procura depressa cobri-lo e envolvê-lo nas mantinhas. Mas aí, como são ásperos e grosseiros os paninhos, além disso, o frio, a umidade naquela gruta que não há lume para aquentá-los. Como é bom meditar sobre isso. E como é bom a gente perceber que, apesar de toda essa riqueza de detalhes que nós ouvimos nessa reflexão, Nossa Senhora se torna esse rosto que aquece, esse peito que acalma, né, o menino Jesus naquela noite fria. Vanessa, nós podemos de fato refletir bastante sobre isso, porque eu acredito que hoje a humanidade, numa frieza espiritual, muitas vezes deixa que Jesus passe em suas vidas de modo desapercebido. Quanta frieza nós encontramos no tempo de hoje, né? E quanto nós cristãos temos a responsabilidade de ser esse sinal como Maria, de sermos acolhedores para o Cristo. Cristo que nasce, claro, nasceu há 2000 anos atrás, mas o Cristo que se faz presente também na vida do irmão. A gente pode encontrar, né, não tão longe de nós, às vezes muito próximo, pessoas necessitadas de um aconchego, de um calor humano, de uma presença amiga, de um ombro que consola, que ampara, né? E muitas vezes nós não vemos isso. É verdade que Jesus está presente na Eucaristia, na sua palavra, mas está presente também na vida do irmão. E essa fragilidade do menino Jesus, na gruta de Belém, nós podemos encontrar na fragilidade de uma sociedade que às vezes ainda não conheceu o amor de Cristo. E o quanto nós somos responsáveis por trazer, né, como diz, naquela gruta que não havia lume, né, que não havia luz ou uma lamparina para aquecê-los, para aquentá-los, né? E nós podemos ser essa luz também no tempo de hoje, né, na nossa sociedade, uma luz que aquece, que traz esse calor que é humano, esse calor que procede de Cristo.
E como é importante a gente entender isso, né, padre? Porque às vezes os cristãos, né, os leigos, vou falar aqui dos leigos, porque eu sou, né, uma leiga, uma missionária. Mas às vezes fica aquela impressão de que somente os padres, as irmãs, né, os religiosos, eles têm essa missão de evangelizar. Somente essas pessoas com esses cargos, né, dentro da igreja, do clero, têm essa missão de levar essa luz que é Jesus a tantos irmãos. Mas na verdade não. A missão é nossa também, né? A responsabilidade também é nossa. E Jesus fala, né, que a própria palavra diz que quando nós chegarmos na porta do céu, Deus cobrará de nós os nossos frutos, né? Quais são os seus frutos? E os frutos aqui na terra também são esses irmãos que a gente tem, que a gente precisa evangelizar. É a nossa missão, né, padre? Claro que cada um tem a sua missão individual, mas Jesus também nos dá a oportunidade de evangelizar os nossos irmãos, e isso, é claro, também faz parte da nossa missão enquanto cristãos, né, aqui nesse mundo. Então, que nós possamos assumir essa responsabilidade também, né, de cuidar dos nossos irmãos, de cuidar, vamos começar ali, né, na nossa casa mesmo, cuidando dos nossos, e aí depois a gente vai cuidando também dos outros que estão de fora, né? É verdade. Se a gente olha para a cena da peregrinação de Nossa Senhora e São José para Belém, em Belém encontraram muitas portas fechadas, né? Imagina, se soubessem, eu fico pensando, né? Se a gente soubesse que Jesus está à nossa porta, com certeza, sem dúvida alguma, abriríamos as portas para Ele. Agora, quando Jesus está à nossa porta e nós, e dentro de um grande mistério de amor, ele se manifesta de uma forma diferente que nós não podemos ainda compreender plenamente, corremos um grande risco de fechar as portas para Ele. Né? Então, é uma grande responsabilidade e uma atitude de fé também, né? Porque Ele se faz presente na minha vida como sacerdote. E o grande engano, né, que nós temos, como você dizia, é de achar que o missionário, o evangelizador é aquele que recebeu uma incumbência, um chamado especial, como o sacerdócio ou a vida consagrada, mas nos esquecemos muitas vezes que ser missionário é viver a nossa vocação naquilo que nós fomos chamados. A família é uma vocação belíssima e importante, tanto é que, a exemplo da Sagrada Família, nós temos aí as várias manifestações das vocações, né? Das consagrações especiais. Ser família, ser sacerdote, a exemplo de Cristo, ser consagrado, a exemplo da Virgem Santíssima, né? Que consagrou a sua vida, castidade, virgindade, toda a sua vida ao projeto de Deus. Embora desposada com José, ela não o conheceu como homem, como esposo, né? Mas sim o Espírito Santo como esposo, que gerou no seu ventre o Verbo eterno. Então nós temos essa cena, né? Maria sai de Nazaré com São José, vai para Belém e encontra muitas portas fechadas, mas vamos colocar aqui entre aspas, né, uma casa simples, não de paredes convencionais, mas uma gruta talhada numa parede, num muro, numa rocha, encontra abrigo para passar aquela noite, quando na frieza de uma noite escura, fria, né, a luz do mundo se faz presente, né, nessa cena belíssima. E é interessante, né, porque se nós temos com o evangelista São Lucas um contexto histórico, no tempo de que Quirino era governador na Síria, o imperador Augusto, e como nós vimos, o Evangelho segundo São Mateus nos relata no tempo de Herodes. Herodes era um rei, embora de origem pagã, né? Mateus identifica, né? Ele situa aquele fato num contexto histórico. De origem pagã, ele era um rei que governava sobre a Judéia,
mas temia a chegada do Messias. Por quê? Porque Jesus, sendo da família de Davi, ele tinha por direito a herdar o trono, né? É da estirpe de Davi. Davi teve vários filhos, mas o reinado o reinado subsequente, né, que veio depois dele, foi o reinado de Salomão. Salomão foi filho de Davi, né? E uma curiosidade, Salomão vem, o nome Salomão vem da raiz Shalom, até mesmo porque Salomão, ele não foi um homem de guerras, né? Salomão, no seu reinado, não teve uma guerra, enquanto no reinado de Davi teve muitas batalhas, conquistou muitos territórios, né? Exterminou muitos exércitos. Salomão não teve uma guerra, porque ele era chamado um homem de paz. Salomão é uma imagem antecipada de Cristo, que é o rei da paz, né? Ele é o príncipe da paz. Jesus é verdadeiramente aquele que veio trazer a paz ao mundo. Tanto é que quando Cristo ressuscitado aparece para os seus apóstolos, ele diz por 2 vezes: a paz esteja convosco. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, né? Porque a paz que Cristo vem dar é uma paz messiânica. Então, quando nós temos ali na imagem de Salomão um homem, um rei de paz, né, ele já é uma figura antecipada do Cristo, que é o verdadeiro rei da paz. Então, por consequência e por direito, por herança, Jesus deve ocupar o lugar, né, como rei, assumindo esse reinado no lugar de Davi, sentando-se no trono de Davi. E isso causou um grande reboliço interno na vida de Herodes, como os grandes do povo, porque Herodes era de estirpe, de origem pagã, né? E de repente Jesus vem, né? O Evangelho segundo São Lucas não menciona os magos do Oriente, né? Uhum. A gente chama comumente aqui em Goiás, né? Porque temos muito as festas dos Santos Reis. É uma festa muito tradicional para nós aqui na nossa região centro-oeste, né? Aqui de um modo especial em Goiás. Alguns lugares no Brasil também tem muito essa devoção, mas nós sabemos que eles eram magos do Oriente, conhecedores da astronomia, né? Observando as estrelas no céu, as constelações, eles identificaram uma estrela diferente, né? Herodes, né? Temendo ter o seu trono ocupado por um menino que nasceu agora, e os magos anunciaram isso, ele disse: olha, então vocês vão na frente, se vocês encontrarem o Messias, né, esse que é chamado rei, me diga, porque aí eu vou adorá-lo também, eu vou prestar as minhas homenagens, né? Mentira. E na verdade ele queria era destruir. Nós conhecemos bem a história da matança dos inocentes, né? Então nós temos aí essa figura dos magos que também peregrinam para Jerusalém, guiado por uma estrela que sumiu. De repente, quando chega em Jerusalém, a estrela do Oriente, ela some, e eles vão no palácio de Herodes procurar Jesus, o filho do rei. Nasceu o rei, vamos buscá-lo onde? No palácio. Mas na verdade ele estava ali na periferia, né? Uma cidadezinha periférica, na periferia de Jerusalém, e não estava dentro de um palácio, né? Mas estava no aconchego dos braços de Nossa Senhora. Então nós temos essa figura dos magos do Oriente que vieram de longe, de uma longa caminhada, guiados por uma estrela, e que de repente, ao sair do palácio, a estrela novamente aparece no céu, o que causa neles, assim diz o Evangelho, causa neles uma grande alegria, porque eles viram novamente a estrela que apontava para o Cristo. Hoje no mundo, né, nós devemos ser assim, como uma estrela guia. É bonito quando a gente, ao olhar para uma pessoa, né, a gente olha para uma pessoa e vê nela o sinal de Deus, vemos o rosto de Deus, vemos brilhar a luz de Deus nessa pessoa. Que a nossa vida seja assim. O Natal deve também nos ensinar que nós somos como estrela guias, né, que apontam para Jesus,
que o nosso brilho não é para, para mostrar uma realidade pessoal, mas mostra um brilho que recebemos de Cristo. Né? A nossa vida aponta para Ele. Como diz a canção, né? Sou reflexo do seu amor. Então, lá no presépio nós temos a figura de Jesus, né? Do menino Jesus. Temos também Maria e José, que já falamos aqui. Temos os 3 reis magos, também a estrela de Belém, já dita pelo Padre Warlen, e tem os anjos, né, Padre? Além dos animais que o senhor já havia comentado ontem. Ontem eu tinha falado dos animais, porque tem uma característica muito bonita, né? O Pai cria todas as coisas, e na plenitude dos tempos, no tempo que o Pai preparou, o homem e a mulher que tinham se perdido por causa do pecado precisava ser recriado. A gente perdeu a naturalidade da imagem e semelhança de Deus, porque o pecado entrou na nossa história, na nossa vida. Então, o Deus que cria todas as coisas por meio da sua palavra, ele recria todas as coisas por meio do seu Filho. Né, da mesma palavra. Então, quando Jesus vem ao mundo, ele vem para recriar todas as coisas. Então, a figura dos animais no presépio remonta o verbo que, agora assumindo a nossa condição humana, se coloca no centro da criação. Né? Ele é criador de todas as coisas e restaurador de tudo. Uma curiosidade, Vanessa, que eu acho muito bonita, e também os ouvintes, né, da Rádio Maria, é uma curiosidade que eu sempre admirei assim, nos escritos, no entendimento da igreja sobre a criação. Se nós pegamos as palavras da criação lá no Gênesis, né, a palavra em latim, depois quando a Bíblia foi traduzida para o latim, no latim nós temos a palavra fiat lux, né, que no latim significa faça-se a luz. Né? Quando Deus ia criar todas as coisas, ele pronunciava a palavra que é o verbo, o filho, dizendo fiat, né? Ou seja, faça-se. E conforme os tempos iam passando, ele ia criando por meio da sua palavra com esse verbo de criação que é o faça-se. Quando o anjo anuncia para Nossa Senhora que chegou a plenitude dos tempos, o esperado da humanidade está para chegar, ele conta com uma resposta de Maria. E a palavra que Maria fala como resposta a Deus por meio do anjo é exatamente a palavra que Deus falava para criar todas as coisas. Ela diz, fiat mihi secundum verbum tuum, ou seja, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, as mesmas palavras que o Pai cria todas as coisas, Maria, como colaboradora na redenção da humanidade, é claro, Jesus é o Redentor, ele é o Salvador, mas ela colaborando com o projeto de Deus, o que nós também devemos dizer na nossa vida, né? Fiat, né? Faça-se na minha vida a sua vontade, a sua palavra. Ela diz as mesmas palavras que o Pai, a mesma palavra que o Pai diz para criar, porque a mesma palavra vem ao mundo para recriar. Ou seja, na figura dos animais nós temos o mesmo Deus Criador, né? A palavra, agora na condição de homem, na condição de uma criancinha, um bebezinho, que está inserida no meio da humanidade, no meio da nossa história. Eu já ouvi falar, eu quero até que o senhor diga, né, se isso de fato corresponde com a verdade ou não, porque existem muitas falácias, né? Mas já ouvi falar que a presença dos anjos naquele momento ali do nascimento do menino Jesus representa a presença de Deus. Isso é verdade? Olha só, a figura do anjo é sempre uma representação da presença de Deus, né? É claro que nós precisamos entender os anjos como uma personalidade. Cada anjo é uma pessoa, sim, não humana, né? Uma pessoa espiritual, angélica, né? Mas são pessoas. E a glória de Deus manifestada naquele ato da encarnação e do nascimento de Jesus é algo que une o céu e a terra.
Então, como, por exemplo, no arcanjo Gabriel, quando ele anuncia para Zacarias do nascimento de João Batista, falávamos isso ontem, quando Gabriel anuncia para São José, segundo o Evangelho de Mateus, né, do nascimento de Jesus, ou no Evangelho de Lucas, para anunciar o nascimento de Jesus, anunciar para Maria, para Nossa Senhora, a presença do anjo ele é como um embaixador de Deus. Então, poderíamos dizer que é Deus presente. Né? É como o núncio apostólico, por exemplo, num país, ele representa o Papa aqui no Brasil. O núncio apostólico no Brasil representa o Papa no Brasil, é como um embaixador. Né? Assim como o Papa é um embaixador de Cristo, né? O vigário de Cristo na Terra. Então nós temos muito essa representação, sim. Né? A presença dos anjos representa a presença de Deus, né? Do Pai. Mas nós vemos essas figuras, né? Os anjos ali no presépio tem uma representação muito bonita, até mesmo porque no Evangelho segundo São Lucas, que nós ouvimos, o anúncio é feito para os pastores. Se nós pegamos essa figura do pastor, por exemplo, Davi era pastor e ele nasce em Belém, né? A cidade de Belém é uma cidade de pastores e Jesus vem para ser pastor da humanidade. O sacerdócio de Cristo é pastoreio, ele vem, muitas parábolas Jesus fala também no Evangelho, né? Eu sou o bom pastor, né? Eu vim para dar vida à minha ovelha, para resgatar a ovelha perdida. O pastor é aquele que deixa as 99 em segurança para ir atrás daquela única que se perdeu. Então a figura do pastor aqui é muito importante, porque se em outros casos, né, nós vemos os anúncios de grandes arautos, de nascimentos dos grandes da terra, dos filhos dos reis, né, dos príncipes que nascem na terra, temos os arautos que anunciam, né, de uma forma gloriosa, de uma forma ostensiva. Nós temos pastores que pastoreavam ovelhas a céu aberto e que faziam a vigília naquela noite para cuidar das suas ovelhas. Ide a Belém e vede, este é o sinal. Qual é o sinal? Você vai encontrar uma criança no colo de uma mãe. Esse é o sinal. Vamos ver se tudo isso que foi anunciado para nós é verdade. Vamos conferir tudo isso. Os pastores se dirigem à cidade de Belém e, chegando na gruta, eles observam exatamente aquela cena, né? E aí nós pegamos aquele texto espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório, que nós lemos agora há pouco, né? O menino Jesus que estende seus bracinhos, como que pedindo para Nossa Senhora: me aqueça, me acolha, né? Me receba, como uma forma de representar toda a humanidade, né? Me acolha no seu coração. É Jesus falando para você hoje, né? Me acolha no seu coração. Eu nasci, eu cheguei para você, eu estou aqui por você. Né? Então é nesse sentido espiritual. E os pastores chegam na Gruta de Belém e encontram essa cena. Uma criança envolta em panos, naqueles panos ásperos, não num sentido confortável, mas num sentido mesmo de realidade pena humana mesmo, de sofrimento humano, né? Porque Jesus, assumindo a nossa condição humana, ele assume também em si o nosso sofrimento. Queria colocar aqui um detalhe importante, né? Eu até falava sobre isso ontem. O aspecto do nascimento de Jesus está ligado à cruz, né? Jesus nasce para entregar a sua vida por nós. O intuito de Jesus nascer no meio de nós é dar a sua vida. Então nós temos aqui já esse sentido, né? Jesus não estava ali num berço de ouro, né? Pelo contrário, o seu berço era uma manjedoura. Ele não estava ali confortável num colchão feito de pena de ganso ou qualquer outra coisa assim. Ele estava ali num colchãozinho feito de palhas que com certeza poderiam até espetar o seu corpinho frágil de um recém-nascido. Né? E não eram panos brocados de ouro com mantas bonitas e ricas. Era um pano áspero, né? Que era o que eles tinham ali naquela condição, naquela ocasião. Talvez até úmidos
pela noite de inverno que se fazia, né, e pela situação de frio que estava, né, daquela noite. E os 3 reis magos, né, eles dão alguns presentes para Jesus. Sim. O que significam esses presentes? Nós temos o ouro, né, o incenso e a mirra. Qual o significado, padre? Então, os magos eles têm são figuras importantíssimas, né? Embora de origem pagã, mostra que Cristo, o Messias, como de um modo diferente do que era esperado, talvez um Messias libertador de Israel apenas, no âmbito da cultura hebraica, judaica, né? A presença dos magos do Oriente, né, que são de origem pagã, mostram que Cristo veio para a humanidade. Ele é um Salvador universal, ele é Deus e Senhor de todo mundo. Né? Então, nos presentes que os magos trazem, né, como uma forma de honra, de dar uma honra àquele que nasceu, né, que é considerado Deus, Rei, sacerdote, nós temos aí as representações da tríplice missão de Jesus Cristo. Né? Todo batizado, né, eu e você como batizados, nós participamos dessa tríplice missão de Jesus, né, como sacerdotes, profetas e reis. Né? Todo batizado no sacerdócio comum, no profetismo comum e no pastoreio comum são batizados e assumem essa missão. Por isso que a gente não pode falar que missionário é só o sacerdote, é só a freira, né, a irmã religiosa. Não, todo batizado é missionário, né, porque participamos da tríplice missão de Jesus Cristo. E nos presentes nós encontramos exatamente a manifestação universal de que Cristo é sacerdote, profeta e rei. Como? A oferta do ouro, por exemplo, né, é um presente digno da realeza. Né? Eu dizia agora há pouco, né, Jesus não nasceu com um pano brocado de ouro. É porque ele era um rei simples, nasceu na simplicidade e na pobreza de uma gruta em Belém. Mas o significado, né, dos magos que trazem ouro para Jesus é exatamente no reconhecimento que aquele menino, embora numa circunstância de fragilidade e de pobreza, ele é rei universal. Oferecem também, né, para ele o incenso. O incenso é um material feito de resina de plantas, de árvores, né, que em contato com o fogo exala uma fumaça, né, perfumosa, muito agradável, né? Um bom incenso tem um perfume muito agradável e que dentro das nossas celebrações litúrgicas ela faz toda uma diferença, mas tem um significado. Zacarias era um sacerdote responsável por oferecer o incenso no templo. Zacarias, pai de João Batista, ele estava oferecendo o incenso quando o anjo apareceu para ele, né? Queimando o incenso, porque o incenso sobe aos céus como uma fumaça perfumosa, como as nossas orações devem subir ao céu agradáveis a Deus. Então tem esse sentido. E o incenso é algo que só se oferece a Deus. Não se oferece incenso para as criaturas. Uma curiosidade legal. Curiosidade, é interessante isso, porque é claro que isso vai ser aprofundado nas nossas liturgias no tempo da Epifania, né, onde vamos falar um pouco dos magos do Oriente, os presentes e tudo mais. Né? Logo na sequência desse tempo do Natal que se iniciou ontem, né, com a missa da noite do Natal e vai se prolongar até a festa do batismo de Jesus, onde nós vamos iniciar o tempo litúrgico, o tempo comum. Né? Mas no tempo do Natal ainda, na festa da Epifania, isso é muito evidente, que quando nós, por exemplo, incensamos o altar representa a cruz, representa o túmulo de Cristo, representa o céu, um lugar sagrado, onde se faz presente sobre ele as espécies eucarísticas, ou seja, Deus está presente ali. E daí a importância, né, padre? Agora que é engraçado, né? Eu tenho 26 anos de idade. Desde os 11 anos, eu me batizei com 12 anos,
já um pouco, né, velha, mas desde os 11 anos servindo na igreja, e só agora eu entendi o significado real do porquê que as irmãs brigavam comigo com muita frequência, porque eu deixava muitos objetos em cima do altar. Não deixa aqui, não coloca um local sagrado. Mas ninguém explicava o porquê. E olha só, às vezes essa dúvida também era de outras pessoas, né, que estão nos acompanhando. Exatamente, o altar é o lugar onde se oferece o sacrifício, né? E se a gente pensa como forma de atualização, o altar é cruz, porque é na cruz que Cristo oferece a sua vida. E no altar o Cristo oferece atualizando, não é outro sacrifício, é o mesmo sacrifício da cruz, ele atualiza o seu sacrifício. Então, quando o sacerdote, por exemplo, pega o incenso com o turíbulo, né, e incensa o altar, ele incensa um objeto, é claro, né, mas com referência a Deus que está sobre o altar. O sacerdote, por exemplo, que vai oferecer o sacrifício, tem um momento que o acólito ele incensa o sacerdote, né? Então, naquele ato de incensar o sacerdote, não é em honra ao sacerdote, a pessoa, né, do sacerdote, é em honra do Cristo que está presente na que o sacerdote está na presença, né? In persona Christi, como diz a expressão. Então ele está na pessoa de Cristo. Então o incenso é para Cristo que se faz presente naquele sacerdote que se dispôs naquele momento a atualizar o sacrifício. O povo, por exemplo, participa de tudo isso. Por isso o acólito ou o diácono, né, ele incensa o povo, porque o povo, a assembleia, está participando daquele sacrifício que é a nossa oferta a Deus. Então o incenso, como presente dos magos, vem demonstrar exatamente isso. Esse menino frágil, deitado na manjedoura ou no colo de Maria, é verdadeiramente Deus, o Criador de todas as coisas. E a mirra, padre? A mirra é aquele, para mim, é como a parte mais alta, né, de toda a explicação. É bonito entender que Jesus é Rei universal. Tanto é que celebramos há poucos dias, encerrando o ano litúrgico de 2021, né? O ano B, encerramos com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Então nós entendemos muito bem que Ele é Rei universal e que Ele é Deus. Isso é, sem dúvida, algo claro para nós. Homem e Deus, né? Em Jesus, que é a encarnação, né? O Verbo encarnado no meio de nós. Agora, quando se oferece a Jesus a mirra é feita de um unguento, uma espécie de óleo retirado de uma planta que tem um cheiro muito forte. E a mirra, junto com outros óleos e outras ervas, era um preparado para ungir o corpo de alguém que estava morto. E aí vem uma curiosidade. Para que oferecer para um recém-nascido um óleo, um preparado que era destinado aos mortos, em vista do sacerdócio de Cristo? O Cristo, que é sacerdote, o sumo pontífice, né, da humanidade, o sumo sacerdote da humanidade, ele é a ponte que Deus usou para vir até nós e que nós usamos para ir até Deus. Então ele é sacerdote. E o sacerdócio em Cristo é ao mesmo tempo alguém que oferece e alguém que se sacrifica. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Então, quando os magos oferecem para Jesus a mirra, que era esse óleo preparado para passar no corpo de um morto, eles estão dizendo: ele é aquele que vem para salvar o mundo com a sua paixão e morte. Né? Então, ali já está o mistério e o motivo pelo qual o Filho se torna homem na terra. Ele nasce para, pelo mistério pascal, oferecer a sua vida em favor de cada um de nós. Olha só que lindo, né? Que maravilhoso. Eu espero que todos vocês estejam gostando desse programa especial de Natal. Nosso tempo está acabando.
mas foi uma alegria muito grande, né, estar com todos vocês aqui nesses 2 dias, né, Padre? Acho que a gente pode continuar, né? Tem muito ainda que se falar. Tem muita coisa ainda para ser dita, viu? Mas existe algo, Padre, ainda que é essencial e que o senhor gostaria de destacar? Olha, eu acho que o essencial é que nós saibamos, né, viver cada momento dos tempos litúrgicos que a igreja nos oferece. Hoje nós estamos no tempo do Natal, né? Iniciamos ontem à noite esse tempo do Natal, que se prolonga por algumas semanas, são poucas, né? O menor tempo, mas aproveitando esse tempo do Natal, deixando que Cristo de fato nasça no nosso coração, na nossa vida, e que nós sejamos testemunhas de Cristo, como foi Maria Santíssima, como foi São José, e todos aqueles que em torno do menino Jesus voltavam os seus olhos, voltavam as suas vidas, a dedicação de suas vidas a Ele. Esse é o caminho que nós temos para a nossa felicidade. Isso mesmo, Padre Warlen vai nos dar, né, a sua bênção, mas antes eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, né, nesses 2 dias aqui de um programa especial feito com muito carinho, preparado com muito carinho para todos vocês, nossos ouvintes, para que nós possamos nos aproximar ainda mais da riqueza que a nossa igreja traz para cada um de nós. Percebe que cada item, cada coisa tem o seu significado, é rico e se atualiza, né? A nossa igreja se atualiza todos os dias, diariamente. Então se atualize também, procure estudar, procure estar sempre atento a tudo o que a nossa igreja traz a cada um de nós. Um forte abraço a cada um de vocês, santo e abençoado Natal a todos. Padre, por favor, nos dê a bênção. Eu quero aproveitar essa oportunidade também, Vanessa, e desejar a você, toda a equipe da Rádio Maria, e também um abraço muito especial a todos os ouvintes, né, da Rádio Maria. Pessoas tanto daqui do Brasil têm acompanhado bastante a rádio, mas tantas pessoas fora do Brasil também têm acompanhado, né, a nossa programação, e isso traz uma grande alegria e a certeza de que nós estamos no caminho certo. É isso mesmo, né? Assim como Maria Santíssima, que é a estrela da evangelização, levar o Cristo dentro de nós. Então quero desejar a você um Feliz Natal, né? Que Deus cumule você e toda a sua família de muitas bênçãos e graças do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, obrigada, viu, Padre? Eu não agradeci antes, mas muito obrigada pela sua generosidade, né, por estar aqui nos ajudando a entender um pouco mais sobre esse mistério tão lindo do nascimento de Cristo. Também um feliz e santo Natal para o Senhor. Espero vê-lo outras vezes aqui Amém. Na rádio. Se Deus quiser, estou à disposição, né? Meu segundo programa na rádio e já me sinto muito em casa. Ai, que bom. Né? Espero que a gente tenha muitas oportunidades de estar juntos. Amém. A você, nosso ouvinte querido, a gente se encontra na programação da nossa Rádio Maria Brasil. Mais uma vez, um santo e abençoado Natal a você. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil, programa especial de Natal.